Olá pessoal, nós estamos aqui numa conversa relembrando algumas coisas importantes que aconteceram ao longo desses 13 anos. O CCA agora na quarta-feira, dia 5 de agosto, completou 13 anos. Então a gente vai estar aqui relembrando algumas coisas que Deus fez ao longo desse caminho, dessa jornada. Deus tem sido fiel, Deus tem nos sustentado, mas nós queremos dizer para você que o CCA nasceu debaixo de uma direção muito clara de Deus. E eu estava num culto no ano de 2006, e era um culto de segunda-feira, e o meu pastor, ele estava ministrando a palavra, pastor Iremar. Nós éramos pastores na comunidade evangélica Querigma, e então eu abri minha Bíblia, inclusive eu estou com ela aqui, a Bíblia daquela época, e eu escrevi o nome Centro Cristão de Adoração e Missões, e coloquei assim: uma igreja avivada, adoradora e missionária. E na hora, assim, eu me senti estranho, porque eu estava na minha igreja, escrevendo o nome de uma outra igreja. E eu senti o Espírito Santo dizendo comigo: guarde isso, e deixe comigo, porque no tempo certo vai nascer. E se passaram alguns meses, e então eu compartilhei com Cristiane, já era o ano de 2007, que o Senhor estava colocando em meu coração que a gente deveria pedir a bênção dos nossos pastores e se desligar da nossa antiga igreja, para a gente poder então iniciar o CCA. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa história, da origem do CCA, muito lindo. E eu me lembro do dia que Marcos falou para mim do nome Centro Cristão de Adoração, que Deus tinha colocado no coração dele, e ele estava crendo que Deus queria que a gente abrisse uma igreja em Garanhuns. Na hora eu fiquei chocada, eu disse a Marcos: de jeito nenhum que a gente não vai abrir uma igreja aqui na cidade, eu não vou causar mal na nossa antiga igreja, Deus me livre, eu não quero chamar ninguém, Deus me livre. E aí eu fiquei bem apreensiva, disse: Marcos, eu prefiro que a gente vá embora, eu prefiro que a gente vá morar fora, passe um tempo fora, se Deus tiver isso, depois Deus traz a gente começa. E aí Marcos tinha uma amizade com um pastor que a gente conheceu, o nome dele é Ian Farr, um inglês, ele morou 20 anos na Índia, e Marcos falando com ele, o pastor disse: venha morar aqui, Marcos. A gente só tinha Adriel na época, e aí a gente pensou em morar na África do Sul para aprender inglês. Então, enquanto Marcos estava articulando nossa viagem já, e a gente na época tinha o CETEG, que era uma escola de teologia, Então a gente tinha o CETEG, e eu me lembro que a gente foi ter aula no CETEG, e a Alberta, minha irmã, era uma das alunas lá do CETEG, e ela chegou para mim e disse: olha, eu tive um sonho com vocês. E ela contou o sonho naquela época. Quando ela foi contando para mim e para Marcos, ela não sabia de nada dos nossos planos, ela não sabia de nada que estava acontecendo conosco. E quando ela começou a contar, eu e Marcos, a gente entendeu que Deus não queria que a gente fosse embora. Deus queria que a gente ficasse realmente em Garanhuns. E aí Marcos começou a orar, e a gente então decidiu que ia falar com os pastores. Marcos então falou com o pastor Iremar que a gente estava se desligando da igreja. E aí, conte aí. E aí nós tivemos uma despedida, tivemos um culto onde eles oraram por a gente. Então nós fomos enviados mesmo da parte de Deus para começar o CCA. Não dividimos, nós dissemos que iríamos esperar pelo menos 3 meses em casa, e assim a gente fez. Eu e Cristiane ficamos 3 meses em casa, cultuando em casa e aguardando o tempo de Deus chegar, que seria o segundo semestre de 2007. Até plaquinha de honrar o mérito a gente recebeu, presentes, jantamos com os pastores, teve uma despedida muito linda e ficamos em casa. E aí, eu lembro que no mês de junho de 2007 a gente soube que o pastor Gregório ia estar lá em Caruaru. A gente tinha conhecido o Gregório em 2001, e ele liberou uma palavra sobre nós no final de 2001, e Deus começou um processo ali, 2002, 2003 até 2007, e então a gente decidiu ir a Caruaru. Quando nós chegamos lá, no final da reunião, o pastor Gregório, ele liberou uma palavra sobre nós, ele orou por mim, por Cristiane, e ele então profetizou o início de um novo ministério, e ele profetizou que seria um ministério muito frutífero, que seria um lugar onde Deus daria muitas famílias, Deus atrairia muitas pessoas. E ele não sabia de nada, na verdade foi Deus quem revelou ao pastor Gregório o nascimento do CCA, que já estava sendo gerado. Com muita solidão, lágrimas, porque quando a gente saiu da Querigma, Deus nos disse claramente: não chame ninguém da sua antiga igreja.
realmente a gente não chamou ninguém, ficou só eu, Marcos e Adriano na sala lá de casa. Então, quando o pastor Gregório começou a profetizar o nascimento do CCA, sem nem saber que Deus tinha colocado isso no nosso coração, a gente ficou como quem sonha. E ele falou que era uma igreja de famílias, que ia ser como um pomar, um jardim de Deus. E nós ficamos tão maravilhados, porque a gente só tinha, durante esses 3 meses, era só choro, lágrimas, solidão. E pouco tempo depois, né, Marcos, a gente soube do pastor Rodrigo, né? Aí mais uns 20 dias, no mês de julho, a gente soube que o pastor Rodrigo, na verdade, a gente soube que era um pastor chamado Rodrigues, né, que estaria na quadra do Colégio 15, num congresso promovido pela Igreja Jardim das Oliveiras. E aí eu não me interessei muito, o Cristiano disse que ia, né, e aí eu decidi também. Quando nós chegamos lá na quadra do Colégio 15, era o pastor Rodrigo, que a gente já tinha conhecido há alguns anos atrás. Nós ficamos bem no fundo da quadra e o pastor Rodrigo saiu lá da frente e veio até nós, né? E o pastor Rodrigo começou a profetizar, irmãos, tudo que o pastor Gregório tinha profetizado em Caruaru 20 dias antes. O pastor Rodrigo começou a profetizar. E aí a gente achou, né, que os dois tinham conversado. Não, eu fiquei muito impressionada. Eu disse, Marcos, será que o pastor Gregório falou alguma coisa com o pastor Rodrigo? Porque eu nunca vi 2 palavras tão parecidas, né? E a gente começou a sonhar e os meses foram passando. A gente saiu daquele IGMA no mês de abril. Passamos maio, junho e julho. E Marcos dizia, Cristiano, quando chegar no mês de agosto, na primeira semana de agosto, nós vamos começar o CCA. E eu dizia, mas como vai ser, Marcos? Se todos os nossos amigos a gente deixou lá naquele IGMA, mas a gente não conhecia pessoas não crentes, né? Então, a gente ficou lá buscando o Senhor e Marcos disse, Deus vai trazer a pessoa. Na primeira semana de agosto, mais ou menos, acho que foi a quarta-feira, Marcos recebeu um telefonema, que era um rapaz, que era o filho da primeira babá dele, dizendo a Marcos, olha, pastor, vinha na minha casa, eu tô com uma faca aqui para matar minha esposa. E quando Marcos foi me dizer, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Fiquei tão feliz porque a gente tinha uma primeira casa para ir. Na sexta-feira a gente foi. A gente foi lá visitar esse casal, uma família bem desestruturada. E aí a gente começou a evangelizar, a gente começou, né, a ganhar aquela família para Jesus. E foi assim que nasceu o CCA. No domingo, dia 5 de agosto, começou o primeiro culto lá em casa. Aí na sala da nossa casa, o CCA nasceu com 8 pessoas. Naquele domingo à tarde a gente estava com expectativa, será que vai vir alguém? Meu Deus, a gente convidou muitas pessoas, mas naquele domingo só foram 8, contando comigo e com Cristiane. Mas foi esse pequeno começo, né? E a Bíblia diz para a gente não desprezar os pequenos começos. Quem está conosco até hoje, bem? Sandoval, meu irmão, né? Estavam naquele domingo só o meu cunhado, Sandoval. E depois, aí no segundo domingo, vieram outras pessoas. E aí a cada domingo, a gente fazia o culto na sala da nossa casa e Deus ia trazendo novas pessoas. Até que no final de agosto, a pastora Cléo veio congregar conosco. Ela não era pastora ainda. E aí ela decidiu vir congregar conosco. Tiago Souza, né, também nesse finalzinho aí de agosto, início de setembro, decidiu vir congregar conosco. Rosinéia. Então esses foram os primeiros, né, que vieram congregar conosco, além, né, daqueles que a gente estava ganhando para Cristo naquela época, né? Então lá em casa ficou pequenininho. Então Deus, naquela época Deus nos deu 3 ordens. Ele disse que a gente não podia, né, chamar ninguém de outra igreja e que a gente ganhasse pessoas desviadas, desigrejadas e não crentes. Era a nossa ênfase e a gente procurou sempre ser muito fiel. Até hoje, irmãos, a gente fica com muito cuidado para que ninguém aqui do CCA chame pessoas de outra igreja. E quando vinha querendo congregar conosco, a gente perguntava, olha, Deus falou alguma coisa para você? Você tem alguma palavra de Deus para ficar conosco? Porque a gente procurou ser fiel nas pequenas coisas, na instrução do Senhor. Então Deus foi nos dando pessoas que estavam desigrejadas, outros estavam desviados. A sala ficou pequenininha. Então o Marcos encontrou o primeiro local, que é ali ao lado da Caixa Econômica. Foi o nosso primeiro prédio. E para pagar a gente, que a gente não tinha dinheiro. Então eu quero honrar a vida da nossa irmã Clávia, que até hoje está conosco, né? Deus usou a vida dela como aquela viúva, né? Aquela viúva que sustentou o profeta Elias. Deus usou a vida de Clávia. Clávia com 2 filhos,
separada. Mas naquela época ela vendeu uma casa e aí o esposo dela dividiu com ela e ela deu o dízimo dela. Gente, eu me lembro que Marcos disse na época, se eu não me engano era R$800, não era, Marcos, na época? 900 reais tinha que dar de entrada, né? E aí a gente não tinha. Gente, quando terminou o culto domingo, aquelas poucas pessoas, mas estava cheia já a casa. E quando a gente foi contar as ofertas e os dízimos, eram os R$900 para nós darmos de entrada do primeiro prédio. Nós ficamos como quem sonha. E aí depois a gente soube que foi Clávia que tinha trazido o dízimo dela. Então que coisa linda, Deus usar uma pessoa, não é, que seria improvável para pagar o primeiro aluguel da igreja. E nunca faltou, não foi, Marcos? E aí nós ficamos, né, nesse local lá na rua Cabo Cobrinha, número 30, do final de outubro de 2007, né, até junho de 2011. As primeiras cadeiras nós ganhamos de um pastor amigo nosso, né, de João Pessoa. O som, as caixas de som nós recebemos de oferta de uma irmã, né, a Alvina, uma irmã muito preciosa. E também temos uma irmã lá que morava na Alemanha nessa época, né, ela e o esposo, a Edmeire e o Daniel, ofertaram a mesa de som, ofertaram o microfone sem fio, né, e aí nós compramos o teclado. Então foi assim que começou e ficamos nesse local até junho de 2011. E nós já tínhamos aí por volta de 150 pessoas quando a gente se mudou para a Rua Severiano Peixoto, 448, lá perto do Pau Pombo. Então essa foi a nossa primeira mudança. E lá na Severiano Peixoto, né, nós crescemos muito ao ponto da gente chegar a termos 3 cultos. 3? Né? Porque o local era pequeno e aí tivemos que fazer vários cultos. Quando foi em outubro de 2016, já não dava mais, não cabia mais e não tinha mais como fazer mais cultos, nós mudamos para esse local atual que nós estamos na Rua Doutor Jardim 83. Eu estava me lembrando, né? A gente estava no nosso primeiro prédio, eu acho que foi 6 meses depois que começou a igreja. Aí o pastor Márcio estava, ele não era pastor, né? Mas estava lá em Manaus. E aí quando ele voltou, o Espírito Santo falou para ele para congregar conosco, não foi? Se lembra? Foi mais ou menos quando? Eu acho que em março de 2008, maio de 2008. Aí depois a pastora Ana Márcia chegou, né? Que não era pastora ainda, ela estava na Jocum, lá em Minas Gerais, né? Em Belo Horizonte. Você lembra quando ela chegou? A data, sim, eu não lembro, não. Mas foi depois do pastor Márcio, não foi? Depois do pastor Márcio. Em 2008 também, no início de 2008, José Milton se converteu em um dos nossos cultos. Então, nós tivemos o nosso primeiro batismo, gente, em dezembro de 2007. Dezembro de 2007 foi o nosso primeiro batismo. E o nosso primeiro encontro com Deus foi em março de 2008. Né? A gente teve a ajuda até do pessoal da Ebenezer no nosso primeiro encontro, e o segundo encontro que a gente fez só conosco mesmo foi em julho de 2008. Então, esses são os começos, né? Humildes começos, mas o Senhor sempre conosco, né? E nós queremos cantar 2 músicas, né? Pelo menos uma parte delas, que é a música da nossa despedida lá da Querigma. Foi bem profética essa canção. Né? Colocar até uma paisagem, não sei se foi. O pastor Márcio, foi um cartão que a gente recebeu, nos deu um cartão, né? de uma mão invisível com um pincel, pintando um caminho novo. Né? E essa canção que a gente vai cantar, ela fala desse momento aí, né? De Deus gerando sonhos no nosso coração. E nós vamos cantar uma segunda canção que foi dos primeiros cultos, ainda na sala da nossa casa. A gente cantou muito essa canção. E a gente vai terminar com elas 2. E aí, queridos, nós queremos agradecer a Deus por esses 13 anos. Meu Deus, a gente nunca imaginava que Deus ia nos dar uma igreja tão maravilhosa, com gente tão incrível. Vocês que são nossas ovelhas, se sintam muito amados por nós. Vocês são fruto das nossas lágrimas, da nossa obediência. Né? E 13 anos procurando ser fiéis ao Senhor. Nós queremos que o Senhor nos dê a graça de, né, cada vez mais sermos sensíveis e obedientes aos pequenos detalhes dele. Porque isso tem feito muita diferença. E você é fruto da nossa obediência, das nossas lágrimas. Cada líder de célula, discipulador, supervisor, cada pastor que já é ordenado, aqueles que ainda vão nos consagrar. Que alegria para nós saber que Deus nos deu uma igreja tão linda, né, Marcos? É verdade. Então nós somos gratos a Deus por cada um de vocês,
ovelhas nossas, né? Vocês que são frutos do ministério do CCA, nascidos de novo aqui conosco, pessoas que Deus trouxe também para congregar conosco, todos são presente de Deus para nós e nós queremos dizer que você faz parte dessa história tão linda que Deus tem construído. Então, pessoal, como eu falei, nós vamos cantar 2 trechinhos de 2 canções que marcaram esse início, e uma delas é a música Sonhos, e essa música ela foi na nossa saída da Querigma, quando a gente foi enviado, a gente se considera enviados por Deus para começar o CCA, e aí Deus nos deu essa canção naquela época. Diz assim: os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. E a outra canção, ela marcou o início mesmo da igreja na sala da nossa casa, né? Nós cantamos muitas vezes essa canção. Gente, a gente chorava tanto com essa música. Eu nem lembro o nome da cantora, mas Deus estava tanto, né, Marcos, naquela época. Diz assim: Senhor, escolho tua vida, Senhor. Eu escolho te amar e ouvir todos os dias, vou me apegar a ti, só a ti. Eu declaro diante dos céus e da terra, diante de tudo criado, que o meu coração é só teu, que o meu coração é só teu. Eu declaro diante dos céus e da terra, diante de tudo criado, que na tua verdade eu quero sempre andar, que na tua verdade eu quero sempre andar. É isso, gente. Isso é um pouco da nossa história que a gente contou aqui com vocês, né, compartilhando esse início. E nós queremos também agradecer, né, ao pessoal aqui do Hotel Tavares Correia, o Paulo e a Marília, que são os proprietários aqui desse hotel, e que nos cedeu esse ambiente tão gostoso, com esse piano tão lindo, para a gente poder ter esse momento tão agradável. Quero só agradecer também a Marcos Albino estar conosco nesse tempo, e agradecer também, né, ao Paulo, que é o dono daquele Tavares, um lugar tão agradável. Que Deus possa abençoar a vida desse casal, e também a você, que é nossa ovelha. Que Deus possa conceder melhores anos ainda por à frente, não é verdade? É isso aí. Olá, CCA Garanhuns, CCA Caruaru também junto, né? Que bênção! Parabéns, parabéns, parabéns. Deus abençoe. 13 anos de existência, 13 anos de graça, de vitória, de favor. Vocês podem dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, pastor Marcos, pastora Cristiane. Parabéns, demais pastores desta igreja abençoada, supervisores, líderes de célula. Você que é membro dessa igreja. Essa não é uma igreja do pastor Marcos, da pastora Cristiane. Essa é uma igreja sua. Você pode dizer, a minha igreja, eu estou construindo essa obra junto, e Deus é honrado e glorificado. É uma igreja de todos, porque o Senhor ama você e escolheu vocês como um povo abençoado. Eu pensando, né, em vocês, eu olho para Deuteronômio 33, 29, quando Moisés começou a dar uma bênção para todas as tribos de Israel, que estava entrando numa terra nova, uma terra prometida. Ele abençoou cada tribo individualmente, mas ele disse para a nação como um todo. E eu posso dizer, pegar esse versículo emprestado para o CCA como um todo. Moisés disse, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor,
espada que te socorre, escudo que te dá alteza, é a espada do Senhor que dá vitória contra todos os inimigos e traz bênção. Então eu posso traduzir isso para vocês hoje dizendo: feliz és tu, ó CCA, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre e espada que te dá alteza. O Senhor peleja por vocês. 13 anos é uma adolescência, é um começo de uma juventude abençoada. O melhor de Deus já chegou, mas ainda virá de uma maneira muito mais forte e mais abençoada. Parabéns, Deus abençoe. Essa é sua casa, essa é sua igreja, essa é sua família e Deus tem muito mais. Amo vocês, parabéns.